Documentos necessários para dar entrada em uma aprovação de regularização de imóvel na prefeitura. A aula de hoje, ela funciona mais como uma revisão para você conseguir entender de uma vez por todas o que são cada um desses documentos. Item 1, projeto de prefeitura. Projeto, cada prefeitura tem o seu. Isso já ficou claro na sua mente, certo? Então, não tem como eu dizer para você, faça desse jeito que você vai conseguir fazer todos os projetos de prefeitura. O que eu consigo fazer para você é o seguinte. Aqui, na aula 4, eu coloco o que é um projeto de prefeitura completo. Se você conseguir fazer um projeto de prefeitura completo junto comigo, você já sabe fazer um projeto de prefeitura para os mais simples e para os mais complexos. Ou seja, você vai fazer uma regularização de imóvel em uma cidade X, e você se familiariza com aquele tipo de documentação. Aí você vai e fazer numa cidade Y. A primeira vez que você for fazer na cidade Y, pode ser que você se depare com um projeto completo, enquanto na cidade X você sempre fez um projeto simples, que era apenas uma planta baixa ou uma implantação, não precisava fazer grandes cortes, quadro de áreas, nada muito bem elaborado. Só que você é meu aluno, você é minha aluna, e aqui no treinamento eu te ensino a fazer todos os tipos de projetos, ou seja, o projeto completo vai te ensinar a fazer todos os tipos de representações gráficas. O projeto de prefeitura, ele precisa ser pensado sempre no cartório. Então, pode ser que você trabalhe em uma única prefeitura e essa prefeitura ela peça todos os projetos, porque em uma única cidade tem mais de um cartório de registro de imóveis. Cada cartório de registro de imóveis possui o seu padrão de exigências. Então, para que a prefeitura não separe por bairro, esse bairro precisa de um projeto simplificado, esse bairro precisa de um projeto completo, a prefeitura também já generaliza, mantendo o padrão de qualidade e pede o maior número de informações que serão solicitados também pelo cartório. Então, quem é a base de tudo, quem rege tudo, são os cartórios de registro de imóveis. Por isso que o projeto de prefeitura precisa atender o que o cartório exige. É muito comum também a gente dar entrada na prefeitura, a prefeitura fazer toda a correção e a hora que a gente vai para o cartório diz que tem algo errado e a gente precisa voltar para a prefeitura e corrigir na prefeitura, porque a prefeitura não se atentou a algum detalhe e nós também não temos como saber todos os detalhes. Passou, tá tudo bem, não tem problema, a gente avisa o nosso cliente que vai precisar fazer a retificação, trocar o projeto, trocar a documentação e segue, não tem problema algum isso. É desconfortável? É, porque a gente vai ter que falar para o cliente que estava na expectativa de que já ia finalizar em 15 dias, que vai voltar a protocolar na prefeitura e talvez demore mais 40, 60 dias. Isso sim é desconfortável, mas a gente tem que trabalhar com a realidade. Olha, o cartório encontrou o cartório fez uma comunicação dizendo que ele quer um documento a mais que não foi solicitado pela prefeitura. Agora nós vamos ter que voltar para a prefeitura emitir esse documento e voltar novamente para o cartório. Isso é um procedimento que acontece muito, então se você quer uma maturidade, já te aconselho a explicar para o cliente, olha, o processo entre prefeitura e cartório é um processo bastante burocrático, eu estou aqui para te auxiliar, eu estou aqui para fazer com que esse processo fique bem tranquilo e bem leve para você. Então, dessa forma, eu vou entregar os projetos na prefeitura, eu vou entregar os projetos no cartório, todos os comuniques que eles mandarem, eu vou fazer desde que se encaixe dentro do nosso contrato. Se por um acaso o cartório ou a prefeitura pedir um documento a mais, eu vou te avisar e a gente volta a conversar. Como, por exemplo, o cartório pode pedir a certidão de óbito, pode pedir a certidão de casamento. E aí não tem como você providenciar isso. Então, precisa que o proprietário providencie. E aí você avisa para a pessoa, olha, é comum, no meio do caminho, o cartório e a prefeitura, em comunicação um com o outro, solicitarem mais documentos do que o inicial. Solicitarem mais documentos do que essa listinha que a gente vai começar aqui. É bem comum. Pode ser que sim, pode ser que não, porque cada caso precisa ser estudado. Se é, por exemplo, um caso de inventário e eles pedem a ata dizendo quem que é o responsável pela assinatura. Em qualquer outra situação que você está fazendo que não seja de inventário, eles não vão pedir essa ata. Pode ser que a pessoa tenha se divorciado e eles precisem da documentação do divórcio, que realmente comprova que eles não são mais casados. Só naquele caso vai ter esse tipo de documentação. Então, com o tempo a gente vai ganhando maturidade? Vai. Com o tempo você olha a documentação e você já fala, nossa, fiz um processo igual a esse e eles me pediram atestado de óbito, já vou providenciar
antes de dar andamento. E você cria o seu checklist e você vai marcando todos os itens necessários que você já passou, que você já viu que a sua prefeitura, que o seu cartório pede, e com o tempo você vai ver que aquele checklist vai ficar cada vez mais completo, ao ponto de nem voltar mais. Mas se voltar também não tem nenhum problema, tá? A gente já deixou o cliente avisado que isso é normal, que poderia acontecer e que se isso acontecesse, caso o documento dependesse de você, você iria providenciar, caso não dependesse de você, você iria avisá-lo para ele providenciar, e isso provavelmente iria prorrogar o prazo de entrega final por conta da documentação a mais. Ou você pode até já deixar também avisado, óbvio, e deixar no contrato também. Alteração de prazo por solicitação de documentação por ordem dos órgãos de aprovações, prefeitura e cartório, não entram no nosso prazo. Então, coloca lá para o seu advogado, para a sua advogada te orientar, que sempre que tiver uma solicitação da prefeitura, uma solicitação do cartório, uma solicitação do corpo de bombeiro em caso de regularização comercial ou da vigilância sanitária, solicitou uma reforma, solicitou um documento, o nosso contrato pausa, o nosso prazo não vai dar mais continuidade até que retome as atividades com o nosso contrato, com o nosso objeto. Tudo que foge do nosso objeto, pausa o nosso período de contrato. Se necessário, a gente pode até fazer um anexo com prorrogação de prazo. E o cliente assina e você assina. Isso é muito importante a gente se atentar para que o cliente fique satisfeito, porque processo burocrático, quando começa a demorar 1, 2 anos, o cliente começa a ficar sem paciência e a gente não tem culpa. Não é nossa responsabilidade, a gente não pode simplesmente entrar dentro da prefeitura, entrar dentro do cartório e dar andamento no nosso processo. Infelizmente, a gente não pode. Então, avisar a todo momento do processo como ele está, como está o andamento, é muito importante para o cliente ficar satisfeito. Item 2, sobre regularização de imóvel, preenchimento da sua responsabilidade técnica. Aqui eu coloco o serviço similar, porque eu já sei que existem alguns estados que o conselho de classe não tem a descrição idêntica à regularização de imóvel. Já descobri que em alguns estados se chama levantamento do imóvel. Então, identifica de acordo com o seu conselho de classe qual é a referência pertinente a uma regularização de imóvel. Lembrando, como eu já disse anteriormente para você, não faça a sua responsabilidade técnica de execução e nem de projeto, porque você não vai se tornar responsável nem pela execução e nem pelo dimensionamento. Memorial descritivo de obra, calma, também não é aquele memorial descritivo gigantesco que os arquitetos fazem. Os arquitetos têm mais familiaridade com esse nome e provavelmente eles devem assustar. Nossa, sempre que eu for fazer uma regularização, eu vou ter que descrever pisos, janelas, portas. Não. Então, tudo que está no projeto em desenho gráfico, no memorial, vem descrito em texto, em português. Então, você vai colocar endereço, tipo de regularização, nome do proprietário, sua responsabilidade técnica, se é uma construção feita em alvenaria, em concreto armado, se tem cobertura de telha de fibrocimento, se tem cobertura de telha metálica, se é laje impermeável. Tudo isso você vai descrever no seu memorial descritivo, que vai ter uma, no máximo, 2 folhas A4, ok? Não é o memorial descritivo de execução para arquitetura. Memorial de cálculo de áreas. E o memorial de cálculo de áreas, ele pode ser a área no quadro, no projeto da prefeitura, ou ele pode ser separado em uma folha A4. Então, você pode estudar na sua prefeitura, estudar no seu cartório, qual que é o tipo de informação que eles vão querer receber. Normalmente, ele vem como quadro de áreas, não memorial de cálculo de áreas. Normalmente ele vem como quadro de áreas e ele está no nosso projeto de prefeitura. Em seguida, a gente tem aqui a procuração ou requerimento. Em alguns casos, a gente tem que fazer uma procuração. Em outros casos, a gente tem que fazer um requerimento ou até mesmo os dois. O requerimento diz: requero que a prefeitura faça a aprovação do meu projeto. Pode ser no seu nome, como responsável técnico, ou no nome do proprietário. A procuração diz o seguinte: existe um proprietário, esse proprietário contratou o meu serviço e me autorizou a tanto assinar o projeto, assinar a documentação, como também a protocolar essa documentação na prefeitura. Então, quando você faz a procuração, significa que o proprietário está autorizando você dar entrada na documentação no nome dele, dentro da prefeitura, dentro do cartório, dentro dos órgãos competentes que você vai fazer a regularização desse imóvel, ok? Declaração de conclusão de obra. Lembra que a gente está fazendo a regularização de um imóvel? Essa construção já está pronta? Então, você vai ver, de acordo com a sua prefeitura, de acordo com o seu cartório,
como que eles fazem a declaração de conclusão de obra. Pode ser que seja relatório fotográfico, pode ser que seja apenas uma folha A4 que você vai preencher com os dados da obra. Você vai fazer uma declaração dizendo: eu, responsável técnico, no meu caso, eu, engenheira, declaro que essa obra está finalizada. E a prefeitura, em alguns casos, vai fazer fiscalização, em outros casos não, mas o importante é que você, como responsável técnico, disse: essa obra está finalizada, estou partindo para uma regularização de imóvel. Documentos que comprovem propriedade. Contrato de compra e venda, escritura pública, matrícula de registros de imóveis. IPTU não comprova a propriedade. IPTU a gente precisa apresentar para comprovar que é um terreno urbano, que é um terreno contribuinte. Porém, IPTU não comprova a propriedade. Em casos da uso capião, o IPTU é um documento muito importante que vai ser utilizado pelo advogado que for dar andamento no processo. Porém, para uma aprovação de regularização de imóvel tradicional que não precisa comprovar a propriedade através do IPTU, nós iremos usar documentos que comprovem propriedades do registro de cartório de imóveis. E aí, quando a gente fala sobre isso, o cliente fica com muita dúvida. Mas que documento é esse? Onde que eu pego esse documento? Então, vamos lá, que esse é o ponto mais importante para você entender o item 7. Contrato de compra e venda funciona como documento que comprova a propriedade? Em alguns casos, sim. Não é um documento que tem valor judicial, mas em algumas prefeituras você consegue dar entrada com contrato de compra e venda. Na maioria dos casos você não consegue, tá? Na maioria dos casos você precisa dar entrada ou com a escritura pública ou de vez com a matrícula de registro de imóveis. Mas a escritura pública comprova a propriedade? Não. Se você for ver ao pé da letra, não. Porém, ela ainda é um pouco melhor do que só o contrato de compra e venda. Agora, para fazer a averbação desse imóvel, a regularização desse imóvel, é inevitável que a gente tenha a matrícula de registro do imóvel retirada no cartório de registro de imóvel no nome da pessoa que vai ser a responsável pela propriedade. Então, se eu sou proprietária e a minha matrícula ainda está no nome do antigo proprietário, se eu for regularizar, eu vou conseguir regularizar no meu nome? Vou. Mas a hora que eu for averbar em cartório, eu não vou conseguir averbar. Eu vou precisar passar do nome dele para o meu nome e depois eu vou fazer a regularização, a averbação. Então, é inevitável. A pessoa pode até adiar esse processo, você vai conseguir fazer toda a sua regularização? Vai. A pessoa pode até adiar o processo, mas se o objetivo dela for fazer a averbação em cartório, o que 99% dos nossos possíveis clientes vêm querendo fazer a averbação em cartório, querendo fazer a legalização da construção do imóvel, se não tiver no nome do atual proprietário, a pessoa, no caso, não é a gente, o proprietário atual não consegue comprovar a propriedade, não consegue regularizar, não consegue averbar todo o processo que a gente fez na prefeitura no cartório de registro de imóveis. Certidão negativa de débito com a prefeitura. Então, nesse passo, a gente não está falando da Receita Federal, tá? Nesse passo, a nossa CND, a certidão negativa de débito, é com a prefeitura. Por quê? Essa certidão negativa de débito, normalmente a gente tira pelo site, ou se você precisar, vai ser presencialmente. Você vai lá e busca essa informação com a prefeitura de acordo com o número do IPTU. O IPTU tem um registro de cadastro. Cada terreno tem um registro de cadastro. O IPTU tem esse registro de cadastro referente àquele lote que você está regularizando, certo? Aí você dá entrada na prefeitura ou pelo site ou presencialmente e diz: de acordo com esse registro de cadastro, de acordo com essa inscrição cadastral aqui desse IPTU, que é como se fosse o CPF do terreno, de acordo com o CPF desse terreno, simulando, existe alguma dívida? Porque se existir alguma dívida, ela precisa ser sanada imediatamente, porque senão você não vai conseguir fazer a sua regularização. Em muitos casos, a gente não consegue nem dar entrada na prefeitura se ainda tiver dívida. Então, enquanto você faz a medição, enquanto você faz a topografia, enquanto você faz a elaboração do projeto, antes de você dar a entrada inicial, já faça a verificação dessa certidão negativa de débito, veja se o cliente tem ou não tem dívida, caso ele tenha dívida, já oriente-o a procurar a prefeitura para sanar, para quitar, porque senão você não vai dar continuidade no seu processo. Parte 1, a respeito disso. Essas dívidas são relacionadas ao terreno e não ao CPF do nosso cliente. Já vi cliente desistir
porque a hora que eu falei que a gente ia ter que buscar a certidão negativa de débito, ele falou que ele tinha dívida no CPF dele que ele não conseguiria regularizar. Não é verdade. Isso são dívidas do terreno, como, por exemplo, não fez calçada, levou multa, não limpou o terreno, levou multa, não pagou IPTU, tem que pagar. São dívidas relacionadas ao terreno e não ao proprietário. Deixe isso bem claro para o seu possível cliente, para evitar que ele desista. E ponto 2, com relação à certidão negativa de débito, deixe muito claro no seu contrato, que caso o proprietário não quite a dívida e o seu processo fique interrompido, você não consiga dar entrada na prefeitura, ele é obrigado a te pagar porque as suas horas trabalhadas foram cumpridas. Ele que não cumpriu com a parte dele. Então, o contrato ele é muito importante a todo momento, percebe? Percebe que vale a pena você fazer um investimento na consultoria com um advogado de confiança para que você monte o seu contrato inicial, que você vai usar ele por muitas outras vezes, bem redondo, para que você não tenha dores de cabeça e não saia no prejuízo. E também é uma garantia para o nosso cliente. Por último, ficha informativa do lote, eu coloco aqui em alguns casos. Existem em outros casos, não como vários outros documentos que a gente conversa, porém eu coloco essa informação aqui, caso a sua prefeitura peça, você já estará familiarizado. A ficha informativa do lote, ela pode ser ficha informativa, ou ela pode ser ficha técnica, ou ela pode ter qualquer outro nome. O que significa esse documento? Significa apenas, simplesmente, que você vai ter todas as informações do lote, como, por exemplo, quadra, lote, quarteirão, qual é a zona, macrozona, lei de uso e ocupação do solo, quais são as informações pertinentes a esse terreno. A ficha informativa, ela é como se entregasse pra gente esse estudo de viabilidade de bandeja. É muito mais fácil, é muito mais prático. Evita que a gente invista tempo procurando lei, evita que a gente confunda as informações e faça uma interpretação ambígua ou uma interpretação até errada. É muito legal a prefeitura que fornece essa ficha informativa, essa ficha técnica do lote pra gente, que vai fornecer praticamente o estudo de viabilidade do lote pronto. Você só vai precisar fazer as contas para entender qual é a metragem máxima, quais são as metragens dos cômodos. Porém, as informações que você precisa inicialmente para saber se aquele terreno pode ou não ser uma residência, pode ou não ser um comércio, já vem nessa ficha técnica, nessa ficha informativa. Mas para quem não tem, eu sei que tem muitas prefeituras que não tem, o estudo de viabilidade do lote vai funcionar para você do mesmo jeito. Espero que você tenha gostado dessa nossa aula. Foi uma aula de revisão com relação à documentação. Passei aqui um pente fino. Caso você ainda tenha dúvidas, deixa aqui embaixo para a gente conversar. Eu sei que esse assunto é um assunto bastante pesado, é um assunto bastante intenso, e eu falo para você a todo instante, a todo momento, não tem problema você parar e voltar. Agora o momento não é de pressa, o momento não é de você se preocupar com os seus amiguinhos, em quais aulas eles estão, em quais aulas você precisa cumprir para chegar na mentoria. Agora o momento é você pensar em você e no seu próprio entendimento. Conseguiu entender? Segue. Não conseguiu? Volta, assiste, pergunta. Isso daqui é um espaço para você. É um espaço seguro e feito para o seu crescimento. Então pense em como funciona o seu crescimento. Combinado? A gente volta a se encontrar numa próxima aula. Até mais. Um beijo. Tchau!